Domingo, dia 5 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. E olha só, eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Uma visão um pouco mais realista do que acontece em nosso Brasil. E não é de hoje, né? Eu sei que todos vocês acompanham matérias, jornais, vídeos, redes sociais, e claro que nada do que eu vou dizer talvez seja tão novidade assim. Mas nós sabemos que o povo brasileiro tem uma memória muito curta. E às vezes nós deixamos de prestar atenção em coisas importantes que servem como respostas para tudo que acontece hoje. Veja só, o jogo político no Brasil é uma arte, digamos assim, de guerra travada não apenas nos bastidores, nos corredores de Brasília, do poder, mas também nas redações e nos bastidores das emissoras de televisão. Vocês podem prestar atenção que em menos de 36 horas, estamos falando de sexta e sábado, a máquina da desinformação, institucionalizada, por sinal, fez seu trabalho com precisão cirúrgica. O site Metrópolis anunciou, pelo mesmo de sempre, Igor Gadelha, que Jair Bolsonaro teria decidido que nenhum dos filhos disputaria a presidência em 2026 e que todos mirariam o Senado. Uma notícia sem fonte identificável, sem documento, sem declaração direta, mas com um tom absoluto de quem parece saber o que acontece no pensamento de Jair Bolsonaro. Porém, horas depois, a CNN Brasil apareceu com uma outra revelação ainda mais exclusiva, de que Jair Bolsonaro teria dado aval para Tarcísio de Freitas concorrer ao Palácio do Planalto com Michele Bolsonaro como vice. E o lançamento da candidatura seria agora em fevereiro próximo. O problema é que na mesma matéria também não havia uma única citação nominal de quem, como e quando isto aconteceu. Isto foi dito por Jair Bolsonaro. Mas eis que ontem, o dia seguinte das primeiras notícias, o próprio Igor Gadelha novamente entrou em ação, lá no Metrópolis, dizendo que para acalmar Eduardo Bolsonaro, aliados estariam articulando uma chapa entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro. 3 versões diferentes, 3 fontes invisíveis em um único objetivo: plantar a confusão. Essa sequência de publicações é a prova viva de como a imprensa brasileira deixou de ser uma observadora dos fatos e passou a operar como laboratórios de engenharia política. Esse é o termo correto. Testes são feitos para se descobrir alguma coisa. Então o que eles fazem? Eles testam hipóteses, medem reações e moldam percepções. Não há mais compromisso com a verdade, mas sim com o efeito que a notícia causa. O que importa é o impacto, a repercussão, o ruído daquela informação. O noticiário virou um campo de testes, e o público, que sempre foi a massa de manobra de experimentos, principalmente os narrativos, acabam com seus comentários direcionando as decisões dos políticos. Ou seja, eles jogam a notícia, o público reage, faz comentários e as respostas confirmam ou não a possível melhor tendência para eles. O objetivo é simples: enfraquecer o campo conservador e tentar diluir o poder de influência de Jair Messias Bolsonaro como o maior líder político do país.
A velha estratégia da esquerda e da imprensa militante é dividir para dominar. Com isto, a única certeza que eles têm é que a ala bolsonarista está desorganizada, porém, muito mais pelas imposições de uma Suprema Corte que pelo jogo jornalístico da esquerda, porque ninguém deixa de ser bolsonarista pelo que lê na imprensa, principalmente essa imprensa que aí está. Não se trata apenas de uma disputa eleitoral, mas de um processo de controle social disfarçado de jornalismo. O Brasil vive hoje uma guerra silenciosa e ruidosa ao mesmo tempo. Silenciosa porque é travada nos bastidores do poder, nos tribunais, nos corredores do Congresso, né? Entre os parlamentares. E ruidosa porque explode diariamente nas redes sociais, nas conversas de bar, nos almoços de família e até no ambiente de trabalho. A política deixou de ser apenas disputa de projetos de governo e se tornou batalha de sobrevivência ideológica, quase religiosa. Não existe mais debate na sociedade, existe combate. De um lado está o conservadorismo, que é a base da existência humana, que busca se ancorar na família tradicional, no capitalismo, na defesa da propriedade privada, na soberania nacional e na liberdade individual, principalmente com respeito a Deus. Um Brasil conservador que olha para os Estados Unidos de Donald Trump, de Ronald Reagan e John Fitzgerald Kennedy, que inclusive foi o primeiro presidente católico da história dos Estados Unidos. Olhamos para a Inglaterra do Brecht, para a Hungria de Viktor Orbán e dizemos: precisamos proteger nosso povo do globalismo e das elites que querem moldar a sociedade à força. Esse é o Brasil que vê no livre mercado e no mérito a escada para o progresso e que desconfia de cada interferência estatal como um golpe contra a liberdade. Já do outro lado, ressurge a esquerda progressista, com suas raízes no socialismo e no comunismo, mas agora pintado como cores identitárias, como a nova democracia. É a esquerda, digamos, que veste a roupa de justiçamento social, que se alia a narrativas globais de redistribuição, inclusão compulsória e regulação estatal. É o Brasil que olha para Cuba, para a Venezuela, como experiências mal compreendidas, que flerta com a China como parceira estratégica e que abraça o BRICS como alternativa ao mundo ocidental. Para esse campo, o Estado não é apenas árbitro, mas protagonista. Não é apenas regulador, mas tutor da vida social, econômica e cultural. O problema é que quando esses dois mundos se chocam, não sobra espaço para o cidadão comum. O brasileiro médio, que paga impostos, aliás, impostos absurdos, que luta para sustentar a família, que não tem tempo de entender os jogos de poder, acaba sequestrado por uma guerra que não pediu para participar. Ele é arrastado a escolher lados como se sua dignidade dependesse disto. E de fato, passou a depender. Porque o Brasil de hoje, a forma como você dedica seu voto, o que você posta e até as palavras que você usa, podem definir se você será visto como aliado ou inimigo. As instituições que deveriam ser um freio e equilíbrio dessa polarização escondem um lado. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo,
deixaram de serem árbitros e assumiram a função de jogadores. Aí surge a censura seletiva, perseguições políticas, decisões que valem para uns e não para outros. Tudo isto alimenta a percepção de que a balança da justiça virou espada ideológica. Para a direita, o Supremo Tribunal se transformou em uma fortaleza da esquerda, enquanto para a esquerda, o Supremo Tribunal é o último bastião contra a ameaça imperialista. O Brasil dos anos 60, por exemplo, também mergulhou no mesmo abismo, quando Jango apostou em reformas de base que dividiram o país, e os militares, apoiados pelo conservadorismo, assumiram o poder em 1964 para evitar o quê? O comunismo. Estamos, portanto, repetindo a velha história com novas máscaras. O Brasil se tornou um campo de batalha simbólico, onde não se luta apenas por poder, mas por identidade. O conservador que em 2018 escolheu Jair Bolsonaro para governar o Brasil, viu nele um homem disposto a proteger a ordem, a liberdade e a fé. O progressista que defende o atual presidente não o vê apenas como um governante, mas como o redentor das injustiças sociais e um porta-voz dos pobres e oprimidos. Portanto, é uma batalha entre opostos, entre a água e o vinho. O risco é óbvio. Sociedades que se dividem dessa forma acabam ruindo por dentro. A democracia se fragiliza, a economia se torna refém da instabilidade e a confiança nas instituições se evapora e o país entra em paralisia. O Brasil precisa entender que nem o capitalismo é inimigo da justiça social e nem a inclusão significa propriamente dito a ditadura ideológica, porque dentre os necessitados que buscam socorro do Estado, também estão os conservadores. Seria prudente dizer da importância de um centro político para equilibrar os debates. Porém, para nossa infelicidade, um centro equilibrado, honesto e respeitoso com os artigos da Carta Magna já não existe mais, pois são todos eles parte do problema. O centro hoje é o poder que controla e joga na política, conforme seus interesses. Eles representam a elite que quer se perpetuar no poder e por isso escolhem para governar aqueles que podem ser manobrados com facilidade, coisa que não era possível com Jair Messias Bolsonaro. Porém, temos que lembrar que o radicalismo discursivo aconteceu e foi estimulado pela esquerda brasileira, sobretudo nas últimas décadas, não pelos conservadores. E eles fizeram esta política de extremismo através de figuras ditas intelectuais e políticos que não escondiam o desprezo por valores conservadores. Esse padrão de comunicação que mistura retórica agressiva com pregação ideológica ajudou a consolidar o ambiente de polarização que vivemos hoje. Temos vários exemplos de radicalismo da esquerda no discurso público, que recitaram frases como "eu odeio a classe média". Esse discurso, que virou símbolo, partia da ideia de que a classe média seria conservadora e, consequentemente, hipócrita e reacionária, algo que mobilizou ressentimentos e reforçou a narrativa de divisão social. Temos o próprio José Dirceu, um dos fundadores do PT, que chegou a afirmar em entrevistas que o projeto de poder da esquerda deveria ser irreversível, o que muitos interpretaram como um plano de sufocar o campo conservador dentro das instituições. Temos aí o chamado Frei Beto, por exemplo, teólogo da libertação, que afirmou que o conservadorismo precisava ser combatido
não apenas no plano político, mas também cultural e religioso, defendendo uma mudança de mentalidade estrutural da sociedade. São vários os exemplos que passaríamos horas discutindo o tema. Em momentos de campanha, lideranças do PT e partidos satélites da esquerda usaram frases inflamadas contra adversários, como quando o próprio atual presidente disse que seria preciso regular a imprensa para conter o conservadorismo midiático, algo que ecoa até hoje. Esses exemplos mostram como a esquerda muitas vezes partiu de um discurso de antagonismo absoluto. Em vez de apresentar o conservador como adversário legítimo dentro da democracia, tratou-o como inimigo a ser destruído. Esse radicalismo verbal semeou ressentimentos que com o tempo alimentaram a reação conservadora. Enquanto isto, o conservadorismo, que durante muito tempo manteve uma posição mais defensiva no Brasil, acabou obrigatoriamente absorvendo esse estilo de enfrentamento. O surgimento de Jair Bolsonaro e da nova direita não podia ser compreendido sem levar em conta a forma como a esquerda radicalizou o discurso e ocupou todos os espaços culturais e acadêmicos e midiáticos. A reação conservadora veio como forma de um contra-ataque. Esse processo não é exclusivo do Brasil, inclusive. Tanto é que nos Estados Unidos, por exemplo, a esquerda radical dos anos 60, formada por movimentos estudantis, por grupos como o Black Panthers e outros, usavam uma retórica de destruição do sistema, o que acabou dando combustível à reação conservadora que elegeu na época Ronald Reagan, nos anos 80. E Ronald Reagan, como todos sabem, trouxe de volta a esperança americana, né? Ou seja, o radicalismo discursivo não nasceu no conservadorismo brasileiro contemporâneo. Ele foi iniciado pela esquerda, principalmente através de artistas e autores ditos como intelectuais, militantes e políticos que sempre enxergaram o campo conservador como algo ilegítimo. O que vivemos hoje é a consequência da escalada de discursos ofensivos, onde o conservadorismo também passou a usar a mesma arma, o discurso radical, para se defender e contra-atacar. Nos dias de hoje, onde se discute a aprovação de uma anistia ampla, geral e irrestrita, somos obrigados, diante da rejeição da esquerda brasileira, lembrar que em 1979, durante o regime militar, a esquerda, que estava silenciada, voltou à cena pública com sede de revanche, justamente depois de ser agraciada com a anistia que pedimos hoje, ampla, geral e irrestrita. Naquele tempo, os discursos não pediam conciliação, pediam revanche, reorganização e ruptura. Era o início de uma guerra de ideias que não terminou até hoje. Em 1980, nascia o Partido dos Trabalhadores, com aquele lema: Trabalhadores unidos contra o sistema. O inimigo desse princípio não era apenas o governo militar, mas todo o modelo de sociedade que a esquerda considerava burguesa, elitista e reacionária. Durante a primeira eleição direta em 1989, o Inácio, ainda um sindicalista em ascensão, resumiu o espírito da época em uma frase: não há salvação para o Brasil dentro da ordem capitalista. O discurso revolucionário do sindicalista havia deixado os panfletos e ganho os palanques. Nos anos 90, o vocabulário se tornava cada vez mais agressivo, com movimentos que surgiram como o MST e a CUT, que atacavam sistematicamente os conservadores de exploradores, reacionários e vendidos ao capital. E quem ousasse discordar era imediatamente rotulado.
O debate deixou de ser ideias apenas e passou a ser uma guerra moral. Quando o Inácio chegou ao poder em 2003, a retórica do nós contra eles deixou de ser uma bandeira de campanha e virou política de Estado. O ódio de classe se transformou em combustível político. Os ricos que paguem a crise, disse ele em 2005. A frase inflamou palanques e dividiu o país. E foi nesse ambiente que caracterizou o antagonismo que surgiu a tal filósofa Marilena Chauí, ditando aquela frase que ecoa até hoje: eu odeio a classe média. Naquele momento, o inimigo não era mais o sistema, mas sim o cidadão comum, que trabalhava, estudava, pagava impostos e ousava não votar no partido. Nos anos seguintes, a agressividade se tornou norma. Artistas, jornalistas e professores passaram todos a reproduzirem o discurso de desprezo como se fosse uma virtude moral. Quem pensava diferente era taxado de atrasado, fascista ou alienado. Com a ascensão das redes sociais, esse radicalismo encontrou o palco perfeito. Militantes digitais se transformaram em patrulheiros ideológicos, denunciando, cancelando e difamando qualquer voz que ousasse desafiar a narrativa dominante. Quando o impeachment de Dilma foi anunciado em 2016, o Inácio inflamou os militantes dizendo: eles não suportam ver pobres andando de avião. A frase soava como um desabafo, mas era veneno político, veneno puro. Servia para reforçar a ideia de que todo opositor era inimigo dos pobres, cúmplice da elite ou herdeiro dos generais de 1964. A polarização havia atingido seu auge. A partir daí, o campo da esquerda abandonou o diálogo e partiu para o confronto aberto. Parlamentares como Jean Willis e Gleisi Hoffmann transformaram o Congresso Nacional em palco de insultos. O conservador virou canalha, fascista, golpista. Era o novo normal da política brasileira. Era comum ver os bate-bocas nos plenários do Congresso Nacional. Enquanto isto, a direita, cansada de apanhar, começou a reagir no mesmo tom. Surgiu então o fenômeno Jair Messias Bolsonaro, homem de coragem para dar resposta direta ao radicalismo verbal da esquerda. O conservadorismo brasileiro, antes discreto, decidiu lutar com as mesmas armas. O que era defesa virou contra-ataque. Nos anos de 2020, com o avanço das redes sociais e o colapso do debate público, o discurso de ódio passou a se institucionalizar. A esquerda agora se apresentava como guardiã da verdade oficial, travestindo censura de combate à desinformação. Já na campanha de 2022, o atual mandatário brasileiro disse: a direita não quer disputar o poder, quer destruí-lo. Era a consagração do antagonismo e, a partir de então, quem pensa diferente não é adversário, é inimigo da democracia. Hoje, em 2025, o radicalismo da esquerda já não depende mais de palavras inflamadas. Ele se expressa por meio de instituições, conselhos, regulações e narrativas de controle da informação. É o discurso travestido de lei, o autoritarismo mascarado de justiça social. Vivemos a era em que a frase mais perigosa não é a mais dita nas ruas, mas nos tribunais e gabinetes. A verdade é exatamente aquilo que o Estado diz que é. Depois de 4 décadas, o radicalismo verbal da esquerda brasileira percorreu um ciclo completo. Começou como revolta cultural, transformou-se em projeto político e terminou como um instrumento de controle social. Do ódio à classe média,
e à censura disfarçada de democracia, a trajetória é clara. O que nasceu como voz libertária tornou-se a voz que dita quem pode falar ou não. E o país, cansado de gritar, começa agora a perceber que quando a palavra vira arma, o silêncio se transforma em resistência. É isso, meus amigos, que eu tinha para dizer a vocês no dia de hoje. Fiz um apanhado geral aí de como funciona a política. Na minha visão, evidentemente, o que eu estou dizendo não é chancela de verdade, muito pelo contrário, é apenas a minha opinião, que vocês podem concordar ou não, claro. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, por favor, deixem aí os seus likes, se inscrevam no canal se ainda não estiver inscrito, mande o link desse vídeo para os seus amigos se vocês acharam interessante, e colaborem com o canal quem puder colaborar. Precisamos sempre de ajuda para manter o canal em atividade, ok? Conto com vocês, desejando a todos um excelente final de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.